Prezados telespectadores, Visão Espírita retorna aos nossos lares com muito prazer. Hoje estaremos tratando do Espiritismo e a maternidade. Temos em nossos estúdios André Bordini, bem-vindo André, e André Zola, bem-vindo. Muito obrigado. Esse programa ele está composto de dois momentos. O primeiro nós estaremos tratando da visão Espiritismo e maternidade, mas não focando a maternidade em si, construindo um pouquinho a visão a respeito da mulher, do papel da mulher segundo a maternidade. Para isso, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, a questão 88. Bordini, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Os espíritos nos esclarecem através do Livro dos Espíritos que o espírito em si mesmo, considerado enquanto singularidade, enquanto consciência, que vibra no espaço universal, como ele é algo que não é matéria, ele não tem forma específica. E é muito difícil tentar entender a própria natureza daquilo que a gente chama de espírito, que de novo é a nossa singularidade, a nossa consciência, justamente porque todas as nossas referências, os nossos padrões de compreensão da realidade, pelo menos no estágio de reencarnação, tem como fundamento os nossos sentidos, né? Então a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, de forma que tentar entender uma realidade que não se baseie nessa percepção corporal, né, das sensações do corpo é muito difícil, é preciso um esforço muito grande do intelecto para que, adentrando uma realidade transcendente, né, conceitos transcendentes, nós possamos ter uma vaga ideia, uma vaga impressão do que pode ser aquilo a que chamamos de espírito, que seria a centelha divina, né, aquilo que nos aproxima da natureza do próprio Deus, que também é um conceito por demais abrangente e qualquer linguagem humana só conseguiria limitá-lo. Perfeito. Zola, no entanto, o espírito não vive a descoberto. Ele possui um envoltório. Você poderia nos esclarecer com relação a esse envoltório? O espírito, como ele se apresenta para nós, e até recorrendo a algumas pessoas que ocasionalmente falam, eu vi um espírito, né? Isso às vezes causa susto, porque as pessoas veem os espíritos e quando falam assim é daqueles que já mudaram de plano, não fazem mais parte do plano físico, provoca uma certa surpresa. Nós espíritas entendemos que além do corpo material que temos como espírito, nós temos um corpo de essência espiritual que se chama perispírito. Esse é o invólucro ao qual o espírito se apresenta, porque desta forma nós conseguimos entender, compreender e dar forma aos padrões que temos. Então este perispírito, ele é formado a partir do fluido espiritual que envolve os orbes ao qual cada um mora. Especificamente falando da Terra, o nosso perispírito ele tem praticamente toda a essência espiritual do ambiente que nos envolve, da órbita em que estamos. E é assim que vamos continuar. Qual é a forma? Como ele é? Nós levamos sempre a forma do perispírito da nossa última existência. Aí fica claro, porque quando as pessoas observam e veem alguém, né, tem esses relances, esses lampejos da visão espiritual e percebem a presença de um espírito, elas estão vendo sim o espírito, mas no entanto estão observando, entendendo seu corpo perispiritual, que continua com ele por toda a sua caminhada evolutiva. Bordini, então eu entendo, eu compreendo que nós podemos escolher o corpo no qual nós estaremos utilizando ao longo de uma encarnação, ou mesmo... Na verdade, segundo o grau evolutivo do espírito, ele tem maior ou menor poder de escolha sobre qualquer aspecto de sua reencarnação. Espíritos muito primitivos, por exemplo, em geral, estão atados a reencarnações
às vezes compulsórias, né? O poder de escolha que ele tem sobre a experiência que ele vai ter é muito pequeno. Quanto mais o espírito evolui, maior é a sua liberdade de escolha sobre, inclusive, detalhes do seu planejamento reencarnatório. Se é um espírito também muito vinculado a processos kármicos, a processos de culpa, de resgates muito dolorosos, magneticamente esse espírito está atrelado, devido aos seus complexos de culpa, a experiências que o arrastam magneticamente de uma forma compulsória para determinadas experiências. Mas há sim que se considerar que o espírito ele escolhe sempre, não só o seu corpo, mas o local, o seu gênero de provas, sempre assim, no sentido de que qualquer atitude, qualquer ação, pensamento, palavra, vai determinar o gênero de experiências que ele vai ter no futuro também, a sua maior ou menor liberdade. Então, no cerne da experiência existencial do espírito estará sempre o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Nós temos que o espírito, no livro dos espíritos, que o espírito não tem sexo. Pela sua explicação, fica claro que ele faz essa escolha, ele tem uma opção em função da sua programação kármica, em função dos desafios a enfrentar durante uma encarnação. Sim, na verdade, deve-se entender essa expressão sexo como gênero sexual, né? Na verdade, há uma diferença entre gênero sexual, sexo e sexualidade. Os espíritos podem ter, do ponto de vista do poder criador, que está imanente à sua própria condição de consciência livre e co-criadora do espaço universal, uma sexualidade que é tanto mais grosseira ou tanto mais sublime conforme a sua evolução também. Do ponto de vista do gênero, né, então aí nós teremos homens e mulheres, né? E os espíritos também poderão escolher, segundo as suas necessidades reencarnatórias, no plano da sua educação, no plano da sua evolução, escolher ora um corpo de homem, ora o corpo de uma mulher. Isso estará sempre atrelado às suas particulares necessidades evolutivas. Os espíritos, no próprio livro dos espíritos, nos educam, nos orientam, nos esclarecem que é muito comum haver fases, né? Então, fases em que se permanece reencarnando como homem, outras reencarnando como mulher, e é sempre importante experimentar as duas formas, os dois gêneros, para que se possa também experimentar os mais diversos tipos, as mais diversas modalidades de experiência afetiva, histórica, sociocultural, política, que separam essas duas experiências. Se considerarmos que estamos no século XXI e, portanto, já praticamente 2 séculos depois da codificação espírita, nós vamos adentrar um campo de uma complexidade muito grande, porque com o avanço dos direitos das mulheres, etc., do ponto de vista até das experiências aqui no mundo, a condição de gênero masculino e feminino estão cada vez menos abismais, quer dizer, cada vez mais homens e mulheres têm papéis muito semelhantes. Ou seja, podemos dizer que, do ponto de vista de um paralelismo, isso também sinaliza um certo grau de evolução espiritual. Quer dizer, se o espírito não tem sexo, se o que realmente determina a sua condição é a sua consciência, o seu grau de evolução, etc., ser homem ou ser mulher, estar num corpo feminino ou num corpo masculino, será um mero detalhe de uma experiência reencarnatória, porque isso realmente não é importante. O que é importante é realmente o caráter desse espírito, a evolução que ele já conseguiu desenvolver. Bordini, na construção do seu raciocínio, você, de certa forma, se antecipou a uma pergunta que dizia a respeito dos direitos. Mas nós sabemos que essa experiência encarnatória nos remete a deveres também. Nós poderíamos dizer que existe uma convergência
com relação aos direitos entre o homem e a mulher, mas os deveres ainda se mantêm distintos? Não podemos dizer, né? Podemos dizer que à medida que os espíritos evoluem, homens e mulheres terão os mesmos direitos e os mesmos deveres. Há naturalmente hoje as prerrogativas que as civilizações mais avançadas do mundo tentam defender em relação às mulheres, e o que é muito natural. Por quê? Porque durante séculos elas foram massacradas, né, pelo gênero masculino, isso é óbvio, né? Historicamente isso é uma verdade incontestável, e agora é preciso ganhar tempo, quer dizer, são séculos e séculos de opressão, e agora realmente o mundo percebeu que mulheres devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres também que os homens. Tanto que na experiência do dia a dia, por exemplo, na experiência da vida doméstica, hoje é cada vez mais comum homens, né, dividirem com as mulheres as tarefas domésticas, a criação dos filhos e até inclusive a maternagem. Aquilo que a gente chama de maternagem, que é diferente de maternidade, são as tarefas que tradicionalmente eram entregues à mãe. Então, trocar uma fralda, dar uma mamadeira, esquentar um leitinho, acordar à noite para fazer dormir. Quer dizer, essa maternagem que até então era só das mulheres, né, e existiam papéis muito determinados, a família tradicional, o homem é o provedor, aquele que sai de casa, vai ganhar o pão, a mulher cuida da casa, dos filhos. Isso hoje, principalmente nas grandes metrópoles, nas sociedades mais envolvidas, isso já pode até existir, mas não é necessariamente uma obrigação. Não há aí um caráter de certo ou errado, é mais uma opção. Há inclusive casos em que a mulher sai para ganhar o pão de cada dia, né? Às vezes ganha mais que o homem, optam, né, pela presença do homem em casa, cuidando da casa e dos filhos, o que não tem problema nenhum. Então nós estamos a cada dia mais transitando realmente nessa igualdade de condições, em que de verdade só poderemos dizer que estamos realmente evoluídos quando as questões sexuais, especialmente as questões sexuais de gênero, não forem determinantes nos nossos julgamentos do que quer que seja. Zola, o Bordini toca numa questão e eu vou trazer para a nossa conversa uma expressão, um chavão popular que pode contribuir para a construção do nosso raciocínio. A expressão "a carne é fraca", muito utilizada na construção de relações e principalmente por parte dos homens num período passado, num período não tão distante assim. Pelo esclarecimento do Bordini, nós fazemos uma opção, uma escolha em função das provas que nós temos a enfrentar. Qual o seu comentário a respeito desse chavão? Responsabilizar a carne pela consciência de cada um é preocupante. É lógico que, em se tratando da questão da sexualidade, os impulsos aí são naturais, fazem parte do próprio processo evolutivo e do instinto de conservação que nós carregamos enquanto espécie animal. Isso nós temos, está em nós, e a criação, a procriação, a manutenção da espécie é natural. A partir do momento que isto sai da razoabilidade e do equilíbrio necessário em que a pessoa se faz refém dessa sexualidade, não sendo capaz de ter sobre ela controle e domínio, ele está assumindo para si um compromisso maior, independente deste espírito morar num corpo feminino ou num corpo masculino. Há tempos passados, como o André bem colocou, essa realidade poderia ser indicada mais como uma atitude do homem, em função da sociedade machista que existia. Hoje, a mulher avançou, o espírito que mora no corpo feminino avançou na igualdade. Isto é ótimo, mas trouxe consigo toda a problemática dos desvios comportamentais que carregamos conosco. Então, dominar os impulsos, controlar a natureza das nossas ações, controlar tudo isto é parte do progresso moral
que devemos fazer enquanto espíritos, independente de onde venhamos a morar, se é num corpo feminino ou num corpo masculino. Então a carne é fraca, independente do corpo feminino ou do corpo masculino. Agora a moral é forte, também, independente do corpo feminino e do corpo masculino. Fica claro para nós que estamos semeando. Isto irá fazer parte dos desafios existenciais futuros que podemos enfrentar, como faz parte dos desafios existenciais atuais. Se isto é algo que incomoda, que preocupa e que sugere até subterfúgios e fugas para qualquer um de nós, devemos estar atentos. Provavelmente já trazemos de outras existências essa fragilidade e que agora se mostra, principalmente hoje, em que a questão da sexualidade e do sexo está sendo explorada de forma demasiada, inconsequente em determinadas situações, que carretam para o espírito longos períodos de recuperação e de reestruturação. Porque o instinto vai dominar. O instinto dominando e se sobrepondo à razão e à consciência moral, denota claramente as nossas fragilidades e o quanto temos que evoluir ainda. Em síntese, o corpo não é o corpo que domina o espírito, e sim o espírito que deve dominar o corpo nessa construção. É preciso considerar uma interpretação metafórica disso, né? Quando se diz a carne é fraca, é porque realmente ela é fraca, né? Quer dizer, do ponto de vista literal, ela é fraca mesmo porque ela está sujeita até um vírus, uma bactéria, destrói a carne, né? Quer dizer, se considerarmos que o espírito é imortal, e que a matéria é finita, se transforma, a qualquer momento a gente fica doente, morre, né? Precisa amputar uma parte, quer dizer, a carne, a gente fica, né, gripado, um vírus, uma coisinha, quer dizer, a carne realmente é fraca, em comparação a quê? A um espírito que é imortal e que não estaria sujeito, pelo menos a priori, às determinantes da matéria. Porém, é preciso considerar que ao longo da história, essa expressão, a carne é fraca, ela foi tomando, né, um sentido um pouco mais, né, aplicado à sexualidade, mas ela vai muito além disso. Porque vamos imaginar os processos de tortura, né? Tortura física mesmo, nos tribunais da Inquisição, nas ditaduras, né? Nos autoritarismos tem esse processo de tortura. Por que se tortura o corpo? Né? Põe lá na roda, chicoteia o cara, espreme, aperta, tal, corta, para ele falar. Por quê? Porque realmente não tem como a gente pensar num espírito fora do corpo estando encarnado. Não tem como eu estar equilibrado espiritualmente com uma cólica renal num estado agudo. Quer dizer, por mais que eu queira, eu vou estar num desequilíbrio muito grande. A dor, por exemplo, a dor física é uma experiência dilacerante, né? Nós temos no Evangelho, né, que o Cristo, estando na cruz, diz: Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, vai saber que nível de dor esse espírito estava também, né? E não sei se é essa a questão, mas assim, a carne realmente é fraca? Ela realmente é fraca. No entanto, os espíritos, eles podem ser fracos ou fortes. Em geral, na nossa condição evolutiva, nós não somos nem fracos e nem fortes. Nós somos fracos e fortes dependendo da situação. Às vezes, no mesmo dia, a gente tem uma fortaleza muito grande para alguma coisa e uma fraqueza muito grande. O Emmanuel vem em nosso socorro dizendo que aquilo que mais caracteriza o nosso atual estágio evolutivo é o conflito, é a angústia. E ele vai dizer: nós somos uma ânsia de luz lutando contra milênios de sombras. Então, de luz, a gente só tem a ânsia, o anseio, o desejo, a vontade de crescimento. De sombra, de arrastamento, de desejos, nós temos milênios, uma bagagem muito grande. Então, é como que magneticamente nós somos arrastados para determinadas experiências sensoriais que são realmente muito difíceis de resistir, né? Por exemplo, quando a gente está com fome, né, aparece um prato gostoso, bem feito, dificilmente um espírito
há de resistir ao perfume de uma comida, né, quentinha, gostosa. Então, essa experiência da reencarnação é uma experiência muito forte ainda. É muito complicado nós pretendermos uma experiência puramente espiritual, né? Ainda tem um tempinho? Estamos ainda? O Brian Weiss, que é um psiquiatra importante, americano, dizem que uma senhora, inclusive do Brasil, um dia chegou para ele e falou: olha, eu vim aqui porque eu estou em busca de uma experiência espiritual. E dizem que a fila é grande, ele faz terapia de vidas passadas, regressão, aquela coisa toda, que tem gente que gosta, né, quer saber o que foi, etc. E aí passam para uma entrevista e ela falou: olha, por que a senhora veio aqui? E ela falou: eu vim aqui em busca de uma experiência espiritual. E ele respondeu para ela: então eu não posso ajudar a senhora, porque a senhora está querendo algo que é o contrário da nossa condição atual, porque nós não somos humanos em busca de uma experiência espiritual. Nós somos espíritos eternos, mergulhados temporariamente numa extraordinária experiência humana. Então, quer dizer, tentar o contrário também é muito complicado, né? Por quê? Porque nós sentimos sede, sentimos fome, sentimos medo, sentimos desejo. Então, quando o André coloca assim, é o equilíbrio, é a busca do equilíbrio? É. Agora, em inúmeros momentos, nós não vamos conseguir esse equilíbrio, né? O que nós não devemos é deixar de tentar uma vida inteira atingir esse equilíbrio. Pode ser que a gente consiga por um bom tempo aqui, depois caia de novo, se levante de novo, e às vezes em centenas de reencarnações para tentar nos afinizar a vibrações mais sutis e mais luminosas, para as quais nós todos, pela lei de evolução, estamos adstritos, estamos vinculados. Querido telespectador, lembramos que a participação é possível através do encaminhamento de perguntas, sugestões para o site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou ainda para o site do SEAC www.seacrp.com.br. Mordini, me chama a atenção a grande contribuição que a doutrina espírita nos traz frente à busca desse equilíbrio ou então do enfrentamento desses desafios, né? Porque ali todas as obras nos indicam qual seria um dos recursos ou então quais são os recursos para essa superação do sofrimento. Eu me lembro do livro de Leon Denis, né? As razões do ser, do destino e da dor, né? A construção, a forma como ele nos apresenta os recursos, as possibilidades para que a gente, não na forma de receita, não na forma de fórmula, né? Mas com indicativos, com sinais muito importantes. Na verdade, assim, o Evangelho deixa claro isso, né? E o Evangelho, como terceira obra da codificação, vem explorar uma resposta que os espíritos dão para Allan Kardec, quando ele pergunta: olha, qual é o nosso modelo? Em que nós devemos nos basear? E aí eles dizem: vide Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus faria é o que nós devemos fazer. Tudo que provavelmente ele não faria é o que nós não devemos fazer. Então, é simples. A doutrina espírita, ela tem essa ambivalência muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela é complexa, né? Quer dizer, não é para qualquer um compreender, ela também é muito simples, né? Às vezes homens doutos de profundo conhecimento científico, filosófico, não conseguem, né, adentrar os seus meandros. E pessoas simplórias, às vezes, não conseguem compreender com uma clareza muito grande. Então, há que se ter o espírito aberto e uma certa afinidade com essas ideias de uma forma livre de preconceitos, de preferência com espírito crítico, com bom senso, para entender essa proposta da doutrina, que no fundo é a proposta do Cristo.
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, não lesar a ninguém, fazer todo o bem possível, viver eticamente, segundo uma moral que vise realmente a ética, né? Uma vida boa, uma convivência plena entre as criaturas, através do estudo, do trabalho, da alegria, né? Da arte, do belo, do bem, da sublimidade da vida, e dentro disso nós estaremos no caminho certo. Ótimo. Chegamos ao final do nosso primeiro programa a respeito do Espiritismo e Maternidade e os convido para um segundo programa, onde nós estaremos abordando mais a questão da maternidade propriamente dita. Caros telespectadores, contamos com a sua presença na próxima semana, no Visão Espírita. Até lá. 该起床喽！哎，该上学啦。Time to get up, baby. Come on. Up you can. Vamos acordar? Vamos que eu vou fazer um café da manhã gostoso